Sem a compreensão intelectual das situações que criamos para a nossa vida, a dificuldade em superar embaraços evitáveis se manifesta como fatalidade. Mas este é o nome que se dá quando não se liga o efeito à causa. A mãe de toda angústia é a comparação. Quando você, único, usa outra vida como medida para saber se é feliz, tem sucesso, etc., a comparação lhe será desvantajosa. Importa saber de que ponto você partiu e com que recursos. Nunca se deve avaliar a própria riqueza de olho no cofre alheio. Durante todo o século passado, e ainda persiste, disseminou-se a ideia da ruptura nas artes. A forma se sobrepôs ao conteúdo. Paradoxalmente, hoje praticamente toda a produção artística obedece a esta norma. A ruptura existe por si só, como um espírito vagante, e trava a luta com a inexistente formalidade. A bem-vinda ascensão socioeconômica do homem que estava marginalizado trouxe consigo sua baixa cultura, sob aplausos da classe pensante, que, ao invés de oferecer-lhe o alimento refinado que perdura há séculos, assimilou aquela cultura, como se ela não fosse a expressão da marginalização e, ao mesmo tempo, sua prisão intelectual. A responsabilidade espiritual faz você não desejar sofrimento para ninguém se ele for causado por decisão sua. Simplesmente não se pode convencer ninguém disto, porque amor, o divino amor, não se explica. Em alguns casos, escolhe-se o próprio sofrimento para evitar o dos outros, porque a dor própria pode ser controlada, enquanto a alheia gera karma. O indivíduo que alcança seu objetivo material através do esforço cria para si a crença na própria capacidade de atingir outras metas, ao passo que aquele que recebe o benefício sem trabalho cria para si armadilha, que é o não desenvolvimento de suas capacidades latentes. Que o mundo deveria ser melhor, não há quem discorde. A questão é o método de como fazer isto acontecer. Aí mora a guerra. A Bíblia é uma espécie de ata de reunião de condomínio da Terra. O que foi dito está registrado. Não é que a Bíblia está sempre certa. Nós é que erramos sempre do mesmo jeito. A agenda progressista não está no coração da maioria da população. As pessoas são apegadas à cultura ancestral que nos trouxe até aqui. E estamos bem melhor do que antes. Não perfeitos, mas bem melhor do que nossos ancestrais. Reunião de individualidades, rivalidades, afetos e acertos de contas, a família é uma instituição sagrada por si. Nela não há lugar para a perfeição, mas para o amor há muito espaço. Família é sangue que ferve. Família unida não quer dizer paz entre todos, porque existem personalidades mais proeminentes dentro dela. E conflitos são inevitáveis, mas os interesses de preservação se sobrepõem às idiosincrasias. Mesmo assim, é melhor brigar e fazer as pazes para restaurar a união do que fugir dos conflitos para um nirvana impossível. Vida
é luta. Confesso aos ateus que minha vida tem sido um milagre. As maravilhas se sucedem aos meus olhos e dou testemunho. Confesso aos ateus que não tenho alcançado todos os sonhos. Não realizei grande parte dos desejos e a sorte não me bafeja como gostaria. Não nasci virado para a lua. Não ajuntei tantas vitórias como planejei na juventude. No entanto, sinto possuir um tesouro que os ladrões não são capazes de pilhar. E a consciência disto é que me torna afortunado. O corpo é uma veste que sai de moda, e dia virá em que deixaremos esta roupa de carne para a terra e partiremos para onde não sei. Acho os dias tão lindos. Tenho esperança no ser humano, apesar de tudo e de nada. Sou autoescultor da minha personalidade, esta pedra bruta. Sei que preciso de aprimoramento. Tenho pena dos que se acham perfeitos, esses chatos, cheios de certezas e fórmulas para resolver a humanidade. Não se iluda com a melhora da cobertura jornalística. O mundo está muito melhor, mas ainda está valendo a máxima: se o homem morder o cachorro, é notícia. O contrário não é. Milhares de aviões decolam e pousam diariamente. E somente os que eventualmente caem viram manchete. A chuva cumpre seu papel na agricultura. Porém, se alaga e provoca catástrofe, ganha destaque no noticiário. O homem que outra renda não tem que a do seu trabalho e cuja única riqueza que possui são seus filhos, foi chamado de proletariado, porque só sua prole é o bem que lhe resta. A renda que lhe permitem ter é a que lhe podem dar seus filhos. Seus problemas são sempre de urgente solução, porque não pode esperar. Não espera seu estômago, que pede alimentos, seu corpo, que pede vestes. Eu sofria de esquerdice, uma doença que muitos dos meus amigos ainda sofrem. Minha formação educacional e cultural teve apenas o viés marxista, diluído de forma a não parecer que o que é, é. E me tornei um ignorante com ares de sabichão. Alguns artistas, eleitos por afinidade ideológica, acabam sendo agraciados com dinheiro de impostos pagos pelo povo para produzir coisas que algumas vezes são contra a cultura do próprio povo. É como se pagássemos pela bala que o assassino vai usar para nos matar. A excessiva divulgação do sexo, tão belo e majestoso, tão divino que gera nova vida, tem nos rebaixado a níveis animalescos, como se corpos fossem objetos para satisfazer o prazer alheio. A vulgarização do sexo é uma obra que nada tem de libertadora e foi inoculada na sociedade através de agentes sociais e seus meios. Obra completa, bom lembrar. Quase perfeita. E só não é perfeita porque a natureza sempre coloca as coisas no lugar.
Muito do que acreditei em política durante grande parte da vida foi fruto do desconhecimento ou ignorância de teorias que não me foram apresentadas. Estou certo de que em nossa geração isto é regra, não exceção. No mundo idealizado por defensores do politicamente correto, não existirá registro, nem em forma de arte, de situações indesejáveis. Ainda bem que essa ideologia perturbada trouxe as trevas depois que já havíamos conhecido as tragédias de Shakespeare, as comédias de Charles Chaplin, as esculturas de Rodin, as crônicas de Nelson Rodrigues, os filmes de Fellini, os versos de Dante Alighieri e os livros de Monteiro Lobato. Imagine all the people tendo de viver no paraíso criado pelos engenheiros sociais. Que penúria! A vida lhe será cruelmente amorosa se você tomar decisões equivocadas. O artista Bebê vive exclusivamente de patrocínio para se manter e não fala direto ao coração das pessoas, mas de especialistas que endossam seus falsos experimentos por compadrio. Agem em sentido contrário ao de experimentadores sinceros que criam obras ainda fora do entendimento de seus contemporâneos. Os adeptos da arte mamãezinha jamais desmamam e nunca oferecem contrapartida que justifique o apoio que recebem. Isto que estou sentindo pode ser muita coisa, inclusive nada. O destino quase nunca cumprido do ser humano é ser quem só ele pode e é capaz de ser. É crime contra si mesmo repetir padrões, copiar modelos, se comparar com alguém. A individualidade contém a criatividade latente que pouco se desenvolve em razão do medo de ser diferente do espírito grupo. O herói é sempre um idiota. É condição sine qua non sê-lo. E não se trata do sujeito que eventualmente praticou ato de bravura, salvou a idosa desprotegida, resgatou o gatinho da árvore. Este apenas se valeu do impulso de solidariedade para evitar a tragédia. Merecerá uma reportagem na televisão, quiçá uma notícia impressa que se esmaecerá com o tempo.